Que Deus nos abençoe nesta manhã. Só confirmando a oração da irmã Neide, visite os irmãos que estão enfermos, todos aqueles que necessitam da visitação do nosso Deus glorioso, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e da presença purificadora do nosso amigo pessoal, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós estaremos falando sobre vocação, posicionamento e a vida no corpo de Cristo. Vocação, posicionamento e a vida no corpo de Cristo, né? Eu estive essa semana, tirei 2 dias da semana para descansar com a minha esposa. Nós alugamos uma casa no litoral. Ficamos 2 dias descansando, fomos à praia, andamos, fizemos absolutamente nada, né? É para descansar mesmo. Cansa do percurso da viagem, de resto era para descansar mesmo. Mas eu tive um incômodo, um inseto beliscou o meu pé e uma parte da minha perna, e eu fiquei incomodado com aquilo nós voltamos de lá na quarta-feira de manhã. Eu passei quarta-feira e quinta-feira incomodado com aquela picada do inseto no meu pé esquerdo, né, na parte de cima do meu pé esquerdo e na minha perna direita, entre os joelhos e os pés. Aí você olha, que conversa é essa? Olha, uma picada de um inseto, missionária Neide, incomodou parte do meu corpo. Minha perna direita e o meu pé esquerdo. É assim que funciona a ideia do corpo. O corpo de Cristo, a igreja, né, ela não pode ter nada que a incomoda. Se incomoda, Deus tira. No caso, eu passei uma pomada, antialérgica, um remédio para dor que estava doendo, e passou. No caso do corpo de Cristo, não tem pomada, não tem analgésico. No corpo de Cristo, é Deus quem tira. Jesus diz isso em um dos evangelhos, ele fala que a árvore que não dá fruto, missionária Neide, Deus corta aquele galho. Então, isso é muito sério. O corpo de Cristo não é qualquer coisa para levar de qualquer jeito. Não existe terrivelmente, terrível. Nossa, ele é terrível. A palavra terrível não se encaixa no vocabulário cristão. Terrível é Satanás, terrível é o diabo, terrível são as doenças, terrível são as enfermidades. O cristão não é terrível. Não existe cristão terrível. O cristão é incrível. Nosso Deus é incrível. O que é incrível? Que não tem como colocar um crivo, né? Não tem como eu analisar Deus. Então, ser crente, irmã Neide, é incrível. Por quê? Porque nós somos capazes de grandes feitos. Nós somos capazes de grandes coisas. Não vamos pensar nessas coisas negativas que estão acontecendo aí, porque esse pessoal não é cristão de verdade. Tá bom? Satanás também acredita, ele estremece, mas não obedece. E nem todo mundo que dá glória a Deus, de fato, é de Deus. Tá bom? Mas vamos lá, vamos inicialmente pensar na vocação. Vou lendo e vou destacando apenas os pontos que forem necessários para o nosso elevo espiritual nesta manhã de domingo, tá? Isso aqui tem muitos versículos, se nós fôssemos falar, daria para escrever um livro, daria muito tempo, e não é essa a ideia. A ideia é a gente focar um aspecto nesse trecho bíblico, nessa pregação expositiva, para o nosso crescimento espiritual nesta manhã de domingo. Então vamos lá. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. A palavra prisioneiro no Senhor é bem interessante. É o seguinte: a conversão em Cristo, ela pode ser ou emocional, ou pode ser uma conversão, vamos chamar de espiritual. O que é uma conversão emocional? Conversão emocional é aquela que a gente fica emocionado com a pregação, fica emocionado com uma situação, fica emocionado com um feito ou um acontecimento e acaba entrando no oba-oba, irmã Neide, e diz: oba, eu sou crente agora. Eu me lembro que dei aula, o pastor Roger, que nos assiste, ele vai lembrar, eu acho que vai se lembrar disso.
nós demos aula para um grupo de uma determinada igreja aqui da região de Guanás, uma igreja grande. Era formação de obreiros, o curso teve duração de 12 meses. E foi muito engraçado porque todos eram obreiros. Acho que não tinha nem acho que tinha diaconisa, mas a grande maioria era presbíteros e pastores, 2 ou 3 diáconos, salvo engano. E de repente, depois de 6 meses de curso, um sumiu. Aí eu perguntei para os alunos, cadê o pastor fulano, que eu não me lembro o nome dele agora, faz muito tempo isso. Aí o irmão falou, então, sabe o que aconteceu, pastor Edson? No final de semana, há uns 2 finais de semana, ele foi num culto de uma determinada igreja, onde eles batizam todo mundo. Lá não tem preparo para batismo, lá não tem curso para preparar a pessoa que vai se batizar. E aí ele ficou emocionado, quando ele viu, ele estava se rebatizando. Não vamos citar o nome da igreja, né? Desagradável. Falei, meu Deus, não acredito. Pastor há mais de 15 anos e ele emocionou-se a esse ponto. Entende o que é emocional? Entende o que é emocional? E, olha, numa das cartas de Pedro, ele fala assim, filhinhos, examinai os espíritos. Façam isso. Examinar o espírito é assim, ouça o que está sendo dito. Presta atenção no que eu estou dizendo. E qualquer contradição, anule. Ouça o que a gente ouve. Se houver qualquer contradição, anule. Não só minha, mas de qualquer outro, seja famoso ou não. Passou algum tempo, esse irmão volta, acho um mês depois, ele ficou com vergonha, coitado. Aí ele voltou e veio perguntar para mim, o que eu faço? Eu falei, olha, eu não sei como te ajudar, né? O senhor errou, o senhor pecou, o senhor rebatizou, porque aqui vai falar de um só batismo, né? E aí você se acerta lá com o seu dirigente, com o seu pastor lá, e ele vai acertar com você. Resumo. Prisioneiro do Senhor implica em dedicar-se a Deus voluntariamente. Deus não faz troca. Está aqui meu dízimo, Senhor, cadê a minha bênção? Não funciona. Deus, está aqui o meu jejum, cadê a minha bênção? Não funciona. Não funciona. Mas deu certo, então não é do Deus eterno, do Criador, Javé, o Pai de Jesus Cristo, a primeira pessoa da Santíssima Trindade que você está falando. Se deu certo, é outro, não é Deus eterno, porque o Deus eterno dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Está escrito na carta de Tiago. Quem não tem, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Então, rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor. Então, sinta-se, ou transforme-se, permita vir a ser. Domingo passado falamos do devir, né? Que é o vir a ser, esse movimento interior. O vir a ser não acontece de fora para dentro. Porque se acontecesse de fora para dentro, nós íamos falar, como muitos irmãos simples falam, que o Espírito Santo tomou a mente, que o Espírito Santo tomou o corpo. Irmãos, o Espírito de Deus não toma a mente de ninguém. Quem toma a mente das pessoas é Satanás. Por isso que, em alguns ambientes de alguns comportamentos religiosos, é chamado de cavalo dessas coisas. O crente não é cavalo do Espírito Santo. O crente é a habitação viva de Deus em espírito. O crente é tabernáculo da ação de Deus, é templo. Por isso, cuidado com o corpo. Por isso devemos amar nosso corpo. Essa coisa desse, como é que se fala? Esse invócrulo ruim, essa carne maldita. Aqui não tem nada de ruim, aqui não tem nada de maldito. Meu corpo é santo e santificado pela ação de Deus. Então, rogo-vos eu, diz Paulo, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vossa vocação. Lógico, ele não está falando de andar, ele está usando a palavra dentro do campo semântico. Paulo conhecia mais isso do que eu. Falava grego, hebraico, latim e mais alguns idiomas, aramaico e mais alguns idiomas que eu não faço nem ideia. Então ele sabia muito bem o que era campo semântico. Então andar, dentro do nosso dicionário, significa pés, antepés, e vamos andando. Mas ele não está falando disso. Ele não está falando disso. Ele está usando ela num sentido simbólico, metafórico, de direcionamento interior, daquilo que nos impulsiona e do modo de vida que resolvemos viver. Então ele fala,
andeis do modo digno da vossa vocação. E a pergunta, irmã Neide, o que é vocação? Primeira parte do nosso sermão. Vocação significa chamamento. Por isso, em língua portuguesa, tem uma classe de palavras que a gente chama de vocativo. Alô? Oi? Ei! Vocativo. O Espírito de Deus nos chamou um dia. Através da pregação, através da ministração, por um evangelista, por um diácono, por alguém, por um instrumento de Deus, um vaso do Senhor, pelo rádio, pela televisão, ou um cântico à distância, nós ouvimos a voz de Deus. Deus nos vocacionou, Deus nos chamou. Ele chamou você. Então, ao chamar, é obrigação de todo crente. Vamos estudar? É incrível, manete. Eu quero ser eletricista. Vou lá para o Senai e faço um curso de eletricista, ou qualquer escola técnica. Eu quero ser professor de matemática. Escolho uma universidade, uma faculdade, um centro universitário, vou lá e faço um curso de matemática. E assim, toda e qualquer outra profissão. Eu quero ser crente. Eu não preciso ler a Bíblia. O Espírito de Deus me dá a palavra. Vai nessa. Dorme nesse barulho. Dorme nesse barulho. Eu brincando com meus alunos outro dia, irmã Neide, e vocês que nos assistem ou nos assistirá. Eu falei que se eu tivesse uma filha, chamaria Jezabel. A primeira, vocês imaginam a reação, talvez essa que você está tendo aí agora. Você que nos assiste ou nos assistirá. Eu falei, já pensou se tivesse uma filhinha que lindinha, chamava, vem cá, Salomé. Já pensou, Neide, que nome lindo? Aí fala, meu Deus do céu, pastor. Salomé, Jezabel, Caim, esses nomes não se põem em filho. Eu falei, não? E Absalão? Absalão pode. Por que eu não posso pôr Jezabel? Não, porque esses nomes atraem maldição. É mesmo? Absalão não foi aquele que se rebelou contra o pai e violentou, estuprou algumas das esposas de Davi? Mas qual a relação? A relação que Absalão, Neide, significa de Aba, que significa pai. E Salão vem de Shalom. Então, assim, pai da paz. Olha que nome bonito o nome de Absalão. E era um transgressor, um traidor. Tentou matar o próprio pai, tomar o reino e violentou as mães, as mulheres de Davi, suas madrastas, em praça pública. Mas só tem esse exemplo? Não, tem Abias. Quem é Abias? É um se eu não me falha a memória, filho de Samuel. Abias. Sabe o que significa, Neide? Ab, pai, Ias vem de Iá, ou seja, Iavé é pai. E a gente sabe a história desses moços. Então, nome não significa nada. O que eu quero dizer com isso? O que você está querendo dizer com isso, pastor Edson? Eu quero dizer que a gente foca no grão e esquece o pacote todo. A gente se olha por um grão do feijão e esquece do pacote, que tem 1 quilo de feijão. Ou pacote de arroz. A gente pega um grão do arroz do pacote e fala, olha, esse grão está estragado. Mas tem um pacote de 5 quilos. Quantos mil grãos tem ali? Ou como diz nosso pastor José Faustino, nosso pastor presidente, a gente morre abraçado no pé de café. Fala, e daí? Você perdeu o cafezal todo. Temos de ler a palavra de Deus, que começa lá em Gênesis e termina em Apocalipse, e parar de focar em versículos isolados, em passagens isoladas. Essa semana mesmo, alguém que nem é evangélico leu um capítulo inteiro, graças a Deus por isso, e desse capítulo inteiro que ele leu, ele quis fazer uma doutrina bíblica. Fica complicado, né? Fica muito complicado. E essas coisas dentro do nosso meio, esse não era evangélico, mas dentro do nosso meio, isso é muito comum. Isso é muito comum. E Paulo continua. Do modo digno da vossa vocação, a que fosse chamados. Qual o primeiro, Neide? Primeiro item, com toda a humildade. Não se sinta superior ao outro. Ser crente não faz de mim ser o suprassumo da sociedade. Muito pelo contrário. A ação do Espírito Santo é humanizar. Por isso a gente chama de ação
humanizadora do espírito. Ora, que tem... Como assim, irmão Edson? Eu não sou santo? Mano, isso é outra coisa. Eu não sou espiritual? Isso é outra coisa. A ação humanizadora do Espírito Santo nos purifica, nos santifica e nos espiritualiza. Na sequência. Mas, primeiramente, ela nos humaniza. Viu, Neide? Tende em vós, olha o que está escrito lá em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo não sendo Deus, ele usurpou ser Deus. Está escrito isso? Não está escrito isso. Está escrito assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se, tornando-se humano, semelhante a nós. Então, a ação do Espírito Santo é fazer com que nós nos entendamos. Primeira coisa é nos acertar com nós mesmos. Eu lembro do pastor Xavier, conheci há muito tempo. Ele tem idade para ser meu pai. Eu me lembro que eu conheci, eu tinha 26 anos de idade, ele já tinha mais de 50. Ele falava assim, irmão Edson, quando você olha para mim, o que você vê? Eu não sabia o que responder. Sou negro e careca. Isso é fácil. Olhar para mim e ver, eu sou negro e sou careca. Eu era cheio de traumas, eu tinha um monte de traumas pessoais. E Deus colocou aquele homem no meu cotidiano para que eu vencesse os meus traumas. Aí hoje eu faço assim nele. Quem olha para mim vê o quê? Eu tenho cabeça e nariz grande. E daí? Olha o tamanho do nariz do pastor. Meus irmãos, o que habita dentro de nós é lindo demais. O Espírito Santo de Deus é fantástico. A nossa aparência pouco importa. O que importa de verdade é a nossa potência, as nossas potencialidades. O que nós podemos fazer em nome de Cristo. Nós podemos fazer obras, e o próprio Cristo diz isso, obras maiores do que o próprio Cristo. Isto é esvaziar-se, isto é ser líder de fato. Não ter preocupação em ser ou não ser grande, em ser ou não ser maior. Olha, o grande homem de Deus, grande é Deus. Nós somos pequenos. O rei, ele ora a Deus, ele fala assim, ó Senhor, se curva, abre os seus ouvidos, abre os seus olhos e estenda a sua mão ao seu servo. É assim que o rei orou assim. Ele diz assim, olha, deitado no chão com roupa velha, rasgada, que era um símbolo de humildade, ele ora a Deus. Se curva para o seu servo, ó Senhor, abra seus ouvidos, estenda suas mãos, abra os seus olhos. E como é que a gente ora, nós? Eu que sou grande, grande é Deus, meus irmãos. Andei do modo digno da vossa vocação, permita-se ser humanizado pelo Espírito de Deus e aceite-se como humano. E olhe para o lado, se ele é branco, preto, azul, se ele é ou não é, o que ele vem a ser, não importa. É humano, e é humano que nós buscamos almas lá fora para serem salvas. Quando Deus olha lá do céu, ele não vê cor, não vê tamanho, não vê gênero, não vê etnia. O que ele vê é a alma para ser salva. E nós fazemos o inverso. Nós selecionamos, né? Esse serve, esse não serve. Você não serve para congregar na minha igreja, né? Circula um monte de vídeo assim. Você não serve para congregar na minha igreja. Deus do céu, Jesus tinha 12 apóstolos. Classe média, Pedro, né, que tinha uma indústria de pesca. João, seu primo, era classe média também. Tinha outros lá que andavam armados. E Jesus repreende isso. Não é para andar armado, não. Tá? Quem anda armado é o outro lá, é Satanás. São servos de Satanás. Esses do tempo de Jesus não eram servos de Satanás. Eles ainda estavam aprendendo. Hoje, 20 séculos depois, se você anda armado e diz que é crente e não é policial, então você me desculpa, você não é crente não. Policial anda armado porque ele faz parte da profissão dele. Agora, você
diz que é crente e anda armado, porque é bom você rever o seu posicionamento cristão. Que é o segundo tema, que é o segundo bloco da nossa pregação, posicionamento. Então a gente se converte, ouvimos o chamado de Deus, estudamos a palavra de Deus, né? Lemos a Bíblia, ouvimos a pregação, vamos à escola bíblica, né? Chamamos o evangelista, chamamos aquele irmão lá que é o mestre da igreja para nos orientar. E aí, por quê? Porque nós queremos nos posicionar, gente. Eu quero me posicionar. Qual parte eu sou do corpo? Eu sou o pé esquerdo? Sou a perna direita? Sou a mão? Ou na mão eu sou um dos dedos? Uma unha encravada dói, né? Sou uma unha, gente? Sou uma unha? Percebe? Qual parte do corpo nós fazemos parte? Vou ler, não vou, nessas passagens que eu vou ler agora, eu não vou me aprofundar, mas nas subsequentes. Vamos lá. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Olha o posicionamento, gente. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros como? Em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então vamos lá agora, ó. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. É muito comum dando aula, aí quando algum irmão entra em conflito, chama dissonância cognitiva. Quando alguma sentença, alguma fala nossa vai contra uma crença de alguém que já é evangélico há algum tempo, a primeira coisa que acontece é essa reação de discórdia. Essa reação de discórdia pode acontecer com qualquer um de nós, chama-se dissonância cognitiva. A gente discorda, dentro do nosso cérebro, você fala, pera, não entendi, o que você quer dizer com isso? Isso acontece comigo também. Isso acontece comigo também com qualquer pessoa. Se, ao resolver o problema, ao ouvir a explicação, esse problema acaba, significa que essa pessoa é inteligente, gente. Mas ao ouvir a resposta, e se a resposta for verdadeira, convincente, baseada nos textos sagrados, de forma lógica, dedutiva, não indutiva, e esta pessoa que, num primeiro momento, entrou em dissonância, ela continua insistindo, significa que ela tem um problema de aprendizagem. Ela tem um problema de aprendizagem e precisa ser trabalhada com mais cuidado, né, com mais amor por aquele que a ensina. Se ela vai continuar ou não, vai depender dela, porque a dissonância cognitiva levada às últimas consequências acontece o que aconteceu dia 8/1, lá em Brasília. Pode até ter um ataque, pode até ter uma crise psicótica, né? Um bom exemplo disso são o Testemunho de Jeová, um bom exemplo disso são os Adventistas do Sétimo Dia, né? Todos eles têm seríssimos problemas de dissonância cognitiva, né? Ensina que Miguel e Jesus são as mesmas pessoas, já marcaram a volta de Cristo, aí como não acontece, fica todo ali na expectativa de acontecer, né? Assim como esse pessoal evangélico que estava em Brasília dia 8, na expectativa de vir mísseis supersônicos e, sei lá, umas coisas assim. Aí quando não acontece, eles tentam readequar a realidade à sua crença, em vez de abandoná-la, né? Isso é um grau seríssimo de dissonância cognitiva, né? Então, em vez de acreditar em verdades factuais, eles criam realidades alternativas. Eles criam teorias de conspiração, por exemplo, né? Em vez de ter uma fé centrada, uma fé direcionada
de forma inteligente, que é o que o texto sagrado nos ensina, Neide. Eu gosto sempre de citar no momento de Jesus, quando dois irmãos recebem, o pai morre e eles recebem a herança da vinha, e aí o mais velho, malandramente, não é esperta, não foi esperto, ele foi malandro, mandou o irmão mais novo embora e ficou com toda a herança. O mais novo vai até Jesus, era um rabino, e ele fala, mestre, aí conta a história. Aí Jesus fala, você quer que eu faça o quê? Vai lá, fala que meu irmão me dá a minha parte na herança. Jesus falou, eu não estou aqui para resolver essas questões. Eu estou aqui para tratar de questões espirituais, questões da humanização. Isso aí você tem que buscar no júri, tem que buscar lá na lei. Entendeu, irmãos? Vida pastoral, papel pastoral, função pastoral, não tem envolvimento com aquilo que não é adequado à função. E a nossa função é pastoral, não é legal, né? Não é legislativa. A nossa função não é obstetra, tá bom? Eu não sou médico, eu sou pastor. Tá doente? A gente caminha para o médico, irmã Neide. Tem problemas legais em relativo à lei? Nós orientamos que procure um advogado. Eu não tenho dinheiro, procura pequenas causas lá. E o Estado, graças a Deus, né? Nós vivemos em uma democracia, embora nos últimos 4 anos tentado acabar com ela, o Estado oferece advogados para trabalhar para aquele que não tem como pagar, né? Mas voltemos cá para o texto. Um só Deus, Pai de todos, Neide. Olha que lindo. Como assim de todos? De todos? É. Do índio, do negro, do asiático, do pardo como eu, do branco, né? Do caucasiano, daquele que nasce na Alemanha, daquele que nasce na China. Deus é pai de todos, Neide. Sabe o que significa isso? Deus não trabalha com conceitos ideológicos. Qualquer pessoa pode vir a ser salva. Até discípulos de Jesus que eram zelotes. Qualquer pessoa pode vir a ser salva, desde que humanize-se pela ação humanizadora do Espírito Santo e ande no caminho da vocação a que foi chamado. Chamamento, posicionamento e postura dentro desse corpo, né? Vamos caminhar? Verso 7. E a graça de Deus, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha, ele é paz de todos, lá no verso 6. O qual age sobre todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Olha, Neide, ele age por meio de todos. Mas como assim por meio de todos? Você não é o pastor, Deus não fala só por você? Não. Deus usa a irmã Neide, Deus usa o pastor Roger, Deus usa a missionária Regina, Deus usa a irmã Lili, Deus usa a irmã Claudiane, missionária Claudiane. Deus usa aquele irmão que só ora. Deus usa a pessoa mais simples da igreja. Ele age por meio de todos. Ser pastor, ser líder, ser obreiro, não nos dá, comissionamento de guru. Ser pastor, ser líder, não nos dá carteirinha de mestre gnóstico, onde desce a luz sobre mim e eu sou. Não, muito pelo contrário. Eu falo aqui na nossa igreja que o que me mantém em pé é a graça de Deus, é verdade, mas são as irmãs que oram por mim. A minha vida pastoral, ela é alicerçada pela graça de Deus e pelas orações das irmãs. E a graça de Deus nos foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Então, o dom é de Cristo, é Ele que dá. E cuidado. Eu falo para meus alunos que dou aula, cuidado com o dom, hein? Cuidado com o uso que você faz de dom, porque você não tem como você devolver. Aí Deus te dá o dom da cura. Ah, Deus, eu não quero assim, não, eu quero trocar. Não dá para trocar. O dom foi te dado. Cuidado com o uso que você faz disso, porque um dia ele vai ser pedido de volta. E aí vai ser um problema nosso, né? Vai ser um problema seu com Deus, um problema meu com Deus. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Primeira pergunta, irmã Neide. O que é isso? Levou cativo o cativeiro. Se estivéssemos dando aula, né? Levou cativo o cativeiro é o medo.
para a gente resolver isso de maneira bem rápida, é o medo. Medo de quê? Medo da morte. Ele escreve, se eu não me engano, aos Coríntios, ele fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Você quer significa, sabe o que significa isso, irmã Neide? Não tem medo. Eu não tenho medo. Medo de morrer, não. Medo de morrer, não. Se morrer hoje, estou com Cristo, vou para a glória. Mas que arrogância. Arrogância é o próprio Jesus que me garante isso. Posicione-se, não de forma arrogante, prepotente ou jactanciosa, muito pelo contrário, mas posicione-te diante de Deus e seja salva. Viva a vida de salvo, em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não somos quase salvos, nós somos salvos. Nós não somos quase de Deus, nós somos de Deus. Então, permita-se viver a graça de Deus na sua plenitude. Então, perca o medo. Porque quando Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, ele levou o medo da morte. Não temos medo. Quando morrer, esse corpo vai virar pó, e o espírito sobe para Deus, juntamente com a alma, que é a totalidade daquilo que eu me tornei durante o meu período de estadia nesta realidade. E lá prestar contas a Deus. Se salvo, vou para um lugar chamado Cheio de Abraão, aguardando a primeira ressurreição. Se não salvo, bom, é melhor não pensarmos nisso agora. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido das regiões inferiores da terra? Aqui que nós falamos, né? Jesus morreu como todo qualquer um de nós. Regiões inferiores aqui é o túmulo, tá, irmãos? Jesus não foi ao inferno, tá? Isso é um assunto para um outro dia. Verso 10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu, ou seja, ele morreu e ressuscitou. E subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu. Aí vem a nossa adequação no corpo, o nosso posicionamento no corpo e a nossa utilidade dentro do corpo. Primeiramente, os apóstolos. Os apóstolos aqui são fundadores de igreja. Nós, da Assembleia de Deus Brasileira, temos um apóstolo, um fundador de igreja, que é o nosso pastor missionário, o nosso pastor fundador, daí apóstolo missionário, que quer dizer a mesma coisa, José Faustino. Olha, Neide, que lindo. Olha que simples. Irmãos, vamos simplificar a Bíblia. A Bíblia foi feita para ser lida e entendida. Não tem mistérios, não tem nada assim profundo. Cuidado com essas coisas. Olha, eles chamam para apóstolo. O que é apóstolo? É aquele que funda uma igreja. É um missionário, só isso. Mas não é? E os 12? Esquece isso aí. Tem 12 colunas em Jerusalém. Tem o nome dos 12. Não vai ter o nome do nosso pastor lá. E ele sabe disso. Então, cuidado. Ter o título de apóstolo não me coloca no mesmo quilate de Pedro, de Tiago, de João, tá bom? Muito cuidado. De Matias, né? Muito cuidado. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Olha, Neide, para encher todas as coisas. Lá em Filipenses diz que Jesus esvaziou-se. Aqui diz que após ele subir aos céus, ele enche todas as coisas. E como que é possível isso, irmã Neide? Porque agora há pouco a irmã Neide lembrou da oração sacerdotal. Na oração sacerdotal, Jesus ele fala assim: restaura-me com a glória que eu tinha antes. Antes de quê? Antes de viver essa realidade. Nessa realidade, Jesus esvazia-se. Jesus é reconhecido como figura humana, vive como figura humana, mas quando ele sai dessa realidade, quando ele morre, ressuscita e é assunto aos céus, aí é o Jesus lá de Apocalipse, que nós vamos deixar por um outro momento. Por isso está escrito aqui, ele encheu todas as coisas. A presença de Jesus aqui nesse lugar, aí onde você está, você que nos assiste ou nos assistirá, é perene, é indelével. Ele está aí. Então, muito cuidado. Muito cuidado com a vida que leva. Aquele que subiu é o mesmo para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores,
e outros para professores ou mestres. Percebe? O que é isso? Isso é o posicionamento dentro da igreja. Tem o fundador, tem o profeta, aquele que anuncia verdades bíblicas, não é aquele que vê futuro, tá? Não é aquele que adivinha o que vai acontecer amanhã, é aquele que anuncia verdades bíblicas. Ele voltará, Neide. Lembra do hino antigo que falava assim, ó, ele voltará para buscar a sua igreja, que aqui no mundo foi fiel. Ele voltará, pois assim nos afirma a Bíblia. Tem que ter posicionamento, tem que se colocar, eu lembro quando me converti, a gente era bem pentecostal assim, tem que se colocar na brecha, lembra disso? Tem que se posicionar, irmãos. Jesus está voltando. Quando Jesus nasce, é o princípio do fim. Gálatas 4:4. A plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ah, meu Deus do céu. Começou ali. O Apocalipse, a revelação, nós estamos vivendo esta revelação, aguardando o momento escatológico. Lógico, não vamos dizer até lá. É necessário, principalmente, fundamentalmente, estritamente, que o evangelho seja pregado em toda a terra, não parte de toda a terra, e tem que se cumprir a profecia que está escrito, Pantatá etni, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, Pantatá etni, e essa profecia de toda a criatura se cumpre, ou há de se cumprir, lá no momento escatológico, está escrito assim, ele viu multidão de todas as tribos, línguas e nações. Então, por quem está achando que amanhã vai acontecer o arrebatamento, não vou te chatear, não vai. Vai demorar um pouco mais, porque é necessário que o evangelho seja pregado em toda a terra. (12) Para a gente encerrar, Neide. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Todos esses dons, esse posicionamento, vai fazer com que entre agora na última parte do meu sermão, né, mais 5 minutinhos para a gente encerrar, que é o meu relacionamento com Cristo. E o meu relacionamento com Cristo implica em como eu vivo a minha vida matrimonial. Como que eu vivo com a minha esposa? Ah, mas é só ao seu lado? Não. Como ela vive comigo? Será que ela sente a dor que eu sinto? Ou será que eu sinto a dor que ela sente? Não é sem razão que Paulo escreve, ele fala assim, esposa, ame seus maridos, esposa, esteja de acordo com seus maridos, né? Ou obedeça, seja submisso não é subserviência, esteja de acordo, né? E ele fala, marido, ame sua esposa, percebe? Ó, coloque-se no lugar dela. Esposa, coloque-se no lugar dele. Pastor, coloque-se no lugar do evangelista. Evangelista, coloque-se no lugar do pastor. Pastor, coloque-se no lugar do diácono. Diácono, coloque-se no lugar do pastor. Pastor, coloque-se no lugar daquele irmãozinho mais simples da igreja. Aquele irmãozinho que está sem dinheiro, Neide. Que a luz está sem luz em casa. Que está faltando arroz. No domingo não vai ter lá nem um macarrãozinho para comer. Porque, olha o que ele diz. Todos esses dons é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ora, como o corpo pode estar edificado se ele tem dor? Como o corpo pode estar edificado se há contenda? Como o corpo pode estar edificado se há amargura? Como o corpo pode estar edificado se há ira, se há inveja? Se há maledicência, se há fofoca, se há fake news, se há desejo para que o outro morra. Me mandam aí falando que o pastor desejando que não sei quem, fulano, beltrano, tenha isso, tenha aquilo, morra disso, morra daquilo. Faça-me o favor, gente. Aperfeiçoamento dos santos. E quem é santo não deseja mal para o outro. Quem é santo, coloca-se no lugar do outro. Meu Deus. Meu Deus.
Até que todos. Olha que lindo, Neide. Até que todos. Eu queria que ele faça assim, até que uma parte, sabe aqueles ali, os bonitinhos, até só aqueles ali. Mas ele não fala, ele fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, eu preciso estar do tamanho de Cristo. Para isso, eu preciso olhar para o Evangelho e não buscar o Cristo divino, mas buscar o Jesus homem. O Cristo divino eu vou achar lá no Apocalipse. O Jesus homem eu vou achar nos Evangelhos. Hein, Neide? O Jesus homem. E o primeiro, eu vou dar uma dica para vocês, não espalha, tá? É segredo nosso, você que nos assiste ou nos assistirá. O primeiro encontro que eu devo ter com Cristo não é nas bodas de Caná. O primeiro encontro que eu devo ter com Cristo, Neide, missionária Neide, não é na pesca milagrosa, ou na multiplicação dos pães, ou na ressurreição do filho da viúva em Naim, ou na cura da filha de Jairo, ou na cura da mulher de fluxo de sangue. Não. É na cruz, pastor Edson? Não. O primeiro encontro que eu devo ter com Cristo, até chegar à cruz, é no deserto. É no deserto. E ver as tentações, passar pelas tentações. Depois que eu passar pelas tentações, aí eu saio das tentações, imanente, e vou para a cruz. Porque quando eu chegar nas tentações, tudo isso te darei se prostrar do meu adorar. Você que é invejoso, que quer ter 1 milhão, né? Que fica pegando, compra já com a intenção de não pagar. Ai, meu Deus. O primeiro encontro que eu devo ter com Cristo é no deserto. Depois ali, se eu me identificar com aquele Cristo que nega comida para viver o amor de Deus, que nega riqueza para viver o amor de Deus, que nega tudo para viver o amor de Deus, aí eu vou para a cruz. Agora, se eu achar que Jesus é um bobão, Jesus é muito bobão, esse tipo de evangelho não serve para hoje. Eu não quero esse Cristo, não. Aí nem adianta eu ir para a cruz. Porque quando eu encontrar com esse Jesus no deserto e conseguir falar não, assim como Jesus falou, para as investidas de Satanás, aí eu vou para a cruz. E vou olhar para Jesus e verei os meus pecados ali sendo crucificado em Cristo. Que Deus nos ilumine, que Deus nos agracie com a sua soberana presença, com o Santo Espírito de Deus, nos iluminando, nos agraciando com a sua presença maravilhosa. E só para encerrar, eu vou ler até o final, tá bom? Mas o nosso tempo acabou. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. À medida, a estatura da plenitude a perfeita varonidade, à medida da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Olha, Neide, amadurecimento espiritual. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Meu Deus do céu. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, a dor do meu pé sumiu, a dor da minha perna sumiu. Cada parte, olha, Neide, o corpo, cada parte do corpo tem que funcionar em uníssono. Não pode haver dissonância. Tem que haver consonância, tem que haver concordância. Mas seguindo a perfeita, cresçamos todos naquele que cabeça o Cristo, igual a todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento,
para edificação de si mesmo em amor. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua vida, que o Espírito de Deus esteja aí no seu lar, na sua vida, transformando o seu coração. Irmão, não nos preocupemos com riquezas, não nos preocupemos com grandes coisas, nos preocupemos com a graça de Deus. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus: quem busca a Deus e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisa de um emprego? Ore a Deus. Está preparado, equipado? Qual emprego você busca? Você tem preparo para esse emprego? A porta vai se abrir, em nome de Jesus. Está doente? Procure um médico, ou vamos orar agora para você, e eu tenho certeza que Deus há de visitá-lo. Não sabemos, eu não sou onisciente, quais são todos os problemas do mundo, mas Deus vai visitá-lo e vai agraciar com sua presença, em nome de Jesus. Vamos orar, irmã Neide? Quer vir fazer essa oração? Oremos então. Você que está aí nos assistindo ou nos assistirá, não tem tempo, não tem espaço, não tem medida para Deus. Deus não se adequa à nossa medida. Deus está além dela. Por isso Deus vai operar em sua vida agora, em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pelo dom da vida, pela graça que nos basta, Senhor, pelo teu poder que flui, Senhor, em nós, pela bendita ação humanizadora do Espírito de Deus. Senhor, nós oramos agora pela sua igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Visite seus servos, Senhor. Visite todos aqueles que precisam da tua visitação. Espírito Santo de Deus, aqueles que convivem conosco de forma direta ou indireta, nossos parentes, sanguíneos ou não, Senhor, aqueles que são amigos, aqueles que estão próximos. Visita, Senhor, entra com providência na vida dos seus filhos e todos aqueles que buscam nas cadeias, nas penitenciárias, nas casas de detenção, nos hospitais, Senhor, nas UTIs, naqueles que estão enganados pelo médico, Senhor. Que o teu poder seja agora, Senhor, manifesto, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O poder que liberta, que salva, que cura. Esta é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Nosso lema de fé, irmã Neide: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? E a paz seja com todos, em nome de Jesus.